Em 1887, dia 29 de junho de 1887. Meu pai tinha 5 anos, foi crescendo, trabalhando e criou 12 filhos, todos trabalharam na agricultura, nenhum fez outro serviço. Era difícil, mas até que era divertido e era uma vida de muita fartura. Hoje em dia não tem a fartura de comida que tinha aquele tempo. Ele trabalhava na roça como meeiro de plantio de cana, depois comprou um sitinho lá, daí ele ficou sócio da Coplacana. Acho que foi em 67, 68, por aí. Falou pra gente que ia ficar sócio, né, da Coplacana. E ele foi o terceiro sócio, terceiro associado na época. A conta dele era número 3. Começou assim. Depois a gente assumiu alguma coisa também na roça, no campo. Daí em 80 eu fiquei sócio. Nascido na zona rural, no bairro Campestre, aqui de Piracicaba. Meu pai era um pequeno produtor de cana-de-açúcar e também tinha um comércio lá que era um armazém de secos e molhados. E nessa época aqui o pessoal, os cooperados, vinham quase toda segunda-feira, a tradição de vir para a cooperativa. A gente via aquele pessoal, onde o senhor vai? Vou para a cooperativa, né? Então esse nome começou a pegar. Bom, com o passar do tempo eu acabei fazendo agronomia e vim trabalhar no departamento técnico da FOCAP e da Coplacana. Quem entra na cooperativa e sabe a filosofia que é o cooperativismo, começa a ter amor por isso, né? A história da Coplacana, na nossa região, ela se iniciou com a vinda da usina Campestre, né, que hoje está desativada, por volta de 1947, 48, quando ela começou a fazer a primeira safra. E aí começou a surgir os produtores de cana, né, na região, com muita dificuldade, que não tinha naquela época equipamentos. A maioria começaram com um plantio todo manual, trabalhando com animais, com junta de bois, parar a terra, para sucar, então mais ou menos foi nessa época que começou. E aí gradativamente ela foi assim, evoluindo, né? Através de pesquisas, de melhoramento de variedades, tecnologia, implementos agrícolas. E a base disso tudo era Piracicaba, que era o centro canavieiro daquela época, né? Então nossa região não tinha uma outra usina a não ser a antiga usina Campestre, que com o tempo, o pessoal aí veio a Coplacana, por volta de 1958 aqui na região, criaram-se já a própria associação e a cooperativa, onde os produtores começaram a ter acesso aos fertilizantes, aos insumos direcionados para a cana-de-açúcar, financiamento de tratores, de caminhões, né, que ajudou muito essa vinda da Coplacana para cá, foi essa época. O agricultor não acreditava muito que a cooperativa comprasse o produto, porque nós vendemos, nós entregamos para eles. Então, era a impressão que tinha, que a cooperativa não ia crescer, não ia atender. Então, era um pouco de dificuldade no começo. Fundamos em 47. Eu, com 2, 3 anos aí depois, eu já frequentava aqui com 10 anos, junto com meu pai. Então a cooperativa eu acompanho realmente desde o início dela. Hoje virou uma grande empresa, uma grande cooperativa, uma das únicas do setor de cana organizada que atua fortemente na cana e hoje no grãos. Compramos esse tratorzinho e já comprei quando estava com meu pai ainda, né? Está aí até hoje. Levantou a família. Levantou a família muitas vezes.
Quando ele não pegava partida, a família levantava para ajudar a empurrar, né? Meu avô foi um dos fundadores da cooperativa, fez parte dos primeiros associados da cooperativa. E de lá veio, na verdade, toda essa estrutura, passou para o meu pai, na verdade, essa evolução passou para o meu pai, do meu pai veio para mim. De mim, eu estou passando para minhas filhas também, que estão aí junto na cooperativa, são associadas à cooperativa. Em 1947, esse mesmo grupo já havia se reunido e fundado a Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba, né? E como existiam algumas questões a serem ajustadas à época na comercialização de alguns insumos, principalmente fertilizantes, uma associação não vende, não negocia, não tem tratativa comercial. E aí foram buscar a melhor solução para a época, que foi a fundação da cooperativa, em 10 de outubro de 1948, né? A associação tem um ano a mais que a cooperativa aí praticamente. Foram 57 produtores à época, né, que eram expoentes do nosso negócio aqui na região e fundaram a Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo, que na realidade à época chamava-se Cooperativa Central dos Produtores de Cana, dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo. Por que Cooperativa Central? Porque ela foi a segunda cooperativa totalmente corporativa, de plantadores de cana do Brasil e a primeira no estado de São Paulo. Portanto, ela era uma cooperativa que centralizava, né, arregimentava tudo isso no estado de São Paulo. Como meu pai era agrônomo, ele tinha bastante clara a noção que se a gente não tecnificasse, e a cooperativa era a cooperativa, como é ainda hoje, do estado de São Paulo. Então ela abrangia todo o estado e a união de todos os produtores seria bastante importante para o desenvolvimento do setor canaveiro e também dos produtores, que precisam de apoio. Então a necessidade de que no mundo atual, ou no mundo daquela época, né, de 1948, já era importante estarem juntos, né, trabalharem juntos e buscarem alternativas que fossem mais interessantes para eles como produtor. Manuel Borsato e José Borsato, meu tio, foram sócios até o fim da vida deles. Manuel Borsato veio para a fazenda Taquaral com o pai dele, meu avô, né, Vicente Borsato, e ficaram um tempo como colono de cana da família Murgante, né, na fazenda Taquaral, e depois vieram para esse sítio e continuaram ainda como colono. Nesse sítio, os 5 irmãos trabalharam nele, né, que era Manuel, José, Francisco, Tunim, Antônio e Cirilo. Daí 3 dos irmãos foram para outra atividade e Manuel e José continuaram nessa atividade com cana. Eu creio que a partir dos anos de 40, que na década de 40, eles tiveram aqui um engenho de açúcar batida. E daí eu só não me lembro quando que José Borsato e outros ficou cooperado, Copracana. Mas foi bem no começo, eu creio, mas não sei. Conheci muito o primeiro, o fundador da cooperativa, que foi o Aldrovandi, né? E eu fui em diversas reuniões com ele. Nós queríamos trazer a filial aqui em Cosmópolis e ele achava que não era conveniente. E reunia a fazendeirada aqui na região, ia lá, teimava com ele. No fim conseguimos. Não se tinha recurso. Naquele tempo os bancos não financiavam, banco particular não podia fazer financiamento agrícola. Se você quisesse fazer financiamento agrícola, você tinha que ir no Banco do Brasil. E o Banco do Brasil você tinha que ir no banco que pertencesse ao município. Quase todo dia meu pai e o Aldrovandi se debatiam de assuntos da cooperativa, o que era mais importante. E naquela época tinha dificuldade de compra, às vezes de insumos, né? Então eles conversavam bastante. Então a gente guarda essas imagens como uma história do setor, como uma história da nossa vida como produtores e como filha de produtor. Eu tenho muito orgulho do meu pai e do trabalho que ele fez. Porque na época, formado em 43, vim cuidar da terra, era algo que não era comum.
Depois que começou a entrar, eu falo do meu grande líder, o Domingos José Aldrovandi, que ele foi presidente muito tempo, então ele foi posto praticamente, ele estava havendo problema na administração daquela época, aí ele veio posto no cargo, na diretoria, e deu uma credibilidade enorme. Domingos José Aldrovandi foi um grande líder canavieiro, foi deputado estadual um mandato e era muito importante para a classe. Claro que naquela época o setor estava tutelado pelo governo federal. Tinha o Instituto do Açúcar do Álcool que fazia tudo. Autorizava o plantio, autorizava a colheita, autorizava a produção de açúcar e de álcool. Então era autorizado tudo pelo governo. O governo garantia preço, porque era o governo que exportava tudo. Depois devagar foi liberando e tal. Hoje está nessa situação, eu diria que um pouco complicada, mas estamos vivendo. E daí em 93, o Coral, já há muito tempo diretor, ele queria entrar como presidente e me convidou para vir disputar uma eleição interna que ia ter para a montagem de chapa e acabou dando certo. O Coral saiu como presidente, eu saí como diretor secretário na época da cooperativa e diretor vice-tesoureiro. E aí começou minha trajetória na diretoria, isso em 94, e desde lá desafios em cima de desafios. Eu participei, assim, de uma evolução, ano a ano, exponencial da Coplacana, né? Nós éramos uma cooperativa, quando eu entrei aqui em 1993, 5 de abril de 1993, era uma cooperativa ainda que atuava mais regionalmente, era uma cooperativa muito conhecida já, pujante, mas ainda eram esses nichos aqui regionais que nós trabalhávamos. E a cooperativa foi crescendo nesse momento, tendo a abertura da própria direção da empresa, do próprio conselho, dos próprios diretores que aqui já participavam. Quando eu iniciei a carreira de basquete, eu tinha 14 anos. E naquele momento, a gente não pensava na agricultura, né? A gente via o esporte, e como eu sempre gostei muito de esporte, eu segui a carreira de jogador de basquete. Joguei profissional por 20 anos. O meu pai era produtor de cana na década de 50 já. E em 59, se eu não me engano, ele entrou na Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba, a FOCAP. Então ele foi associado desde essa época. Em 64 teve uma sede aqui em Penápolis da associação. Em 71 é que veio a cooperativa para cá. Mesmo quem não fosse cooperado, que naquela época não era normal como é hoje, né? Associação que era forte, então os associados, os que pertenciam à associação, compravam na cooperativa. Essa cooperativa, eu me lembro, o primeiro barracão aqui funcionava a associação, a Coplacana e o Sindicato Rural de Penápolis também funcionava no mesmo prédio, era tudo junto. Eu me formei em medicina, morei em São Paulo uns 12 a 13 anos de pós-formado. Depois, com a doença do meu pai, aí eu resolvi vir para Penápolis também. Para tratar dele, praticamente, o objetivo maior era esse. Só que nessa época eu também fui aprendendo sobre fazenda, mas não sabia nada muito de fazenda, porque eu sempre fui estudante, eu só sabia estudar. Eu só sabia fazer cirurgia, não sabia nada de terra. Meu pai, ele fez uma divisão das terras e cada um pegou a sua terra e começou a trabalhar nela. E na época eu só trabalhava com café também, porque eu não sabia mexer. Depois do café eu comecei a mexer com a pecuária. Meu pai ficou mais doente, mas acabou falecendo assim, falecendo por asfixia. Imagina, por asfixia, porque ele ficou com problema de deglutição.
É o dia todo com a cooperativa. Tem que ter assim um entendimento, né? Alguma dúvida que aparece, sabe? Tecnicamente, né? Você sempre tem... Uma hora você precisa de uma coisa, outra hora você precisa... Vai mudando, né? Uma hora está seco, outra hora chove, outra hora o clima muda muito, né? Então, conforme o clima muda, vai surgindo dúvida, né? O que é melhor fazer, né? Qual herbicida usar, qual adubação usar. Então, você tem que ter um apoio, né? A cooperativa nos dá esse apoio, que é muito importante para você ter uma boa produção, né? Quanto menos você erra, é melhor, né? Então, a cooperativa tem agrônomo, tem técnico, todo mundo que ajuda para fazer parte, para que você tenha sucesso. Em 2020, com o falecimento do meu pai, eu comecei a me familiarizar mais com a Copla Cana. Em 2021, eu conheci a Andréia e comecei a fazer parte do núcleo das mulheres. No começo, eu confesso que eu não sabia nada o que era isso, mas eu fui em frente para tomar conhecimento. Todo o conhecimento que eu adquiro e que eu adquiri no núcleo das mulheres, eu levo para minha família, e o que é muito bom lá para a fazenda, né? Porque só prospera o crescimento. Minha vida praticamente foi toda dedicada ao homem do campo, ao segmento cooperativista, que a gente acha que é uma filosofia muito boa de vida, onde todo mundo luta para um bem comum, né? Não é eu e sim nós, isso é muito importante. De compartilhar resultado, a gente junta forças para atingir um objetivo ou para resolver uma situação, né? E a cooperativa, a gente vê uma importância muito grande. Você vê a nossa Copla Cana fazendo agora 75 anos. Pensa lá no 48, aqueles produtores que falta de recursos tinham, onde eles se juntaram para formar uma cooperativa, um pool de compras, né? Principalmente o início que a gente lê nos históricos para compra de fertilizantes, e depois de alguns anos que eles conseguiram uma sede, e depois da sede começou a ir para outros produtos. Hoje, com mais de 20 mil itens dentro do portfólio, começou com cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Foi a segunda cooperativa do Brasil e a primeira do estado de São Paulo no segmento cana. Com o passar dos tempos, aí nós já estávamos na diretoria nós precisamos expandir, e aí nós fomos criando os filiais e também saindo do segmento só cana, abrimos o estatuto para a gente poder ter mais produtores de outras culturas, como a soja, a agropecuária. Então qualquer produtor rural hoje pode ser sócio da cooperativa, e saímos também do estado de São Paulo, abrimos o estatuto, e o Brasil todo hoje pode ter uma filial da Copla Cana, pode ter um produtor rural sócio da Copla Cana. A Copla Cana, ela hoje nos dá uma segurança também pelos profissionais envolvidos, né? Nós temos a parte de assistencialismo de campo, as gerências, os gerentes estão todos focados aí na comercialização, e por isso eu acredito muito na Copla Cana. Eu acredito muito em cooperativa. Ela começou como fornecedora de insumo e tecnologia, vamos dizer, através da associação, né? Foi muito útil aqui, porque aqui já tinha muitas indústrias instaladas, né? As usinas de açúcar e álcool já estavam instaladas, né? E precisava a cooperativa e a associação para representar esse pessoal. É muito importante a cooperativa. Eu não me vejo sem a cooperativa, porque além do laço de amizade, as novas tecnologias, o que tem de novo no mercado, toda essa devoção da cooperativa com o cooperado, a preocupação em atendê-los cada dia melhor, uma equipe técnica muito boa, não é verdade? Então tudo isso se soma hoje em dia através da cooperativa em prol do próprio cooperado. A Copla Cana é um organismo extremamente importante. É um organismo de ponta, é um organismo que está aí desde outubro de 48, né? Foi uma cooperativa do Estado. Então ela é muito importante porque ela uniu as pessoas. Ela deu um norte para o setor canaveiro, porque ela começou como uma cooperativa para produtores de cana. Hoje ela tem outras linhas, mas naquele início ela mexia com os produtores de cana, e isso é muito importante. Eu acho que ela tem uma força muito grande de pioneirismo. O imediatista é aquele que pensa no agora, e tudo que você planeja é para o curto prazo. E a gente não pode alçar crescimento se a gente não tiver um planejamento de médio e longo prazo, principalmente com quem determina, com quem faz a gestão, tendo a visão de longo prazo.
E essa abertura, eu entrei justamente nesse momento de mudança, né? de crescimento. E o crescimento foi exponencial. Ainda estamos em crescimento exponencial. Veja só, eu estou com 30 anos de empresa e a gente crescendo ainda, né? Com essa visão também de médio e longo prazo. Crescimento, atendimento ao cooperado, mas assim, é uma cooperativa, embora estejamos num momento também de crescimento e de expansão, mas é uma cooperativa, os seus gestores, né, e as pessoas que aqui trabalham também, que pensam na sua essência, que é de fundamental importância, porque se a gente perder a essência, qual o motivo da existência da cooperativa? O senhor é um defensor da cooperativa? Eu sou. Sou e dependo dela, falo a verdade. Dependo da cooperativa. E não tem esse agricultor que não depende da cooperativa. Estamos tocando, vamos ver até onde vai, né? Hoje em dia a lavoura tem mais incentivo. Naquele tempo o lavrador era um desprezado. Hoje não, hoje o lavrador tem mais valor, né? O pessoal lembra mais que saco vazio não para em pé. É muito importante ser sócio de uma cooperativa para ter mais facilidade na hora de você comprar, de você vender. Assim, você tem mais apoio. Porque o produtor individual, ele não tem força, né? Na época que começou, a gente tinha, assim, era muito pequeno, tinha muito poucas condições. Então a gente associou mais para ter uma proteção da cooperativa, no caso a Copa-Cana. Né? O Hospital dos Fornecedores de Cana é fundamental aqui para a gente, para a família, para qualquer atendimento básico, desde um atendimento básico, um pronto-socorro, até já foi necessário partos, né? 4 partos, 4 sobrinhos nasceram lá e uma cunhada já infartou, já precisou também do serviço de lá. Fez a diferença para a vida dela, né? Para praticamente salvar a vida dela. E só por isso a gente é muito grato ao hospital. Vira e mexe, né? Um irmão se acidenta no campo, corre lá. O cooperativismo é conjunto, compra tudo em conjunto e realmente tem condições de atender melhor. Então, realmente, quem, mesmo nesse período que ficou fora da cooperativa, trabalhando isoladamente, não teve o mesmo crescimento que os outros tiveram. Hoje, todos são associados na cooperativa, então não tem muito problema. Se eu fosse da cooperativa, não teria desenvolvido o que se tem hoje, né? Tanto é que hoje a tecnologia é muito avançada, né? O que se pensar na Copa-Cana ou uma outra cooperativa, você se acha desde do parafuso até um trator, né? Mas se comprar um Uniporte, que é esse equipamento hoje para pulverização muito grande, então, e a linha de insumos, né? Uma variedade muito grande hoje de fertilizantes, de herbicidas. E o importante disso é a assistência técnica que você tem hoje no campo, que são formados pelos agrônomos, né? E a parceria que tem hoje com essas unidades fornecedoras dos insumos, que constantemente eles estão promovendo eventos, né? Trazendo informações novas, fazem palestras constantemente com os produtores da região. Nós aqui do nosso grupo, né? Que é a Agrinova hoje, nós recebemos aqui constantemente o pessoal parceiro da Copa-Cana, nos dando palestras, trazendo as informações técnicas, né? E a moçada hoje, que já praticamente é a terceira geração, tem uma facilidade muito grande na parte de informática, então isso ajuda muito. Acho que a gente nasceu junto, sim. 48 é minha data de nascimento. E é uma boa coincidência, né? A gente estamos aqui participando da cooperativa, tudo que é possível. Eles oferecem uma gama boa de assistência técnica, que isso era muito menor antigamente. A gente tinha alguns técnicos que fiscalizavam o laboratório da usina para ver teor de sacarose, que era a forma de pagamento da nossa cana. A gente recebia pelo teor de sacarose, a riqueza da cana, né? Sempre tivemos isso, né, da cooperativa. Hoje está muito maior esse apoio.
Coplacana entra quando eu voltei para Penápolis em 93, porque quando eu estava ausente, meu pai arrendava a fazenda, ele arrendava para pessoas que plantavam cana. E como eu parei de jogar muito novo, eu parei com 33 anos, e então eu resolvi voltar para cá, porque eu achava que se a fazenda estava arrendada, a gente poderia ter uma renda maior, a gente mesmo tocando, né? Aí eu voltei para cá e eu precisava de apoio. E aí eu me apeguei na cooperativa. E a cooperativa, no momento, ela nem tinha filial aqui, porque ela teve um intervalo que ela paralisou, mas ela tinha os técnicos que representavam a Coplacana de Piracicaba. E como eu não tinha o conhecimento suficiente, a gente começou a ser acompanhado por eles, né? E a cooperativa hoje não é uma comercializadora de produtos somente, ela tem produtos, serviços, ela leva a tecnologia, ela treina muito bem seus técnicos, seus consultores de venda, para levar tudo isso de novo que tem ao homem do campo, para ele aproveitar essa tecnologia no campo, aumentar sua produtividade, sua rentabilidade, baixar custo e poder tocar sua propriedade cada vez melhor. Você sabe, quando eu era médico e agora eu sou médico e fazendeiro. Evidentemente, eu tenho muito falta de conhecimento do lado da fazenda. E a cooperativa, para mim, eu entrei na cooperativa, acho que em 2002. A cooperativa, para mim, foi uma coisa fantástica, porque, de repente, encontrei um local onde eu pudesse ter todas as minhas dúvidas e todas as minhas aplicações no solo, os insumos, correto, como eu deveria fazer na técnica, que antes eu era como meu pai não tinha técnica, era tudo na raça, era assim que ele achava que tinha que fazer. Então agora eu aprendi que tinha que fazer análise de solo, que tinha os produtos específicos, e isso daí na cooperativa foi uma maravilha para mim. Mesmo porque depois a cooperativa foi especializando mais e ela contratou funcionários agrônomos excepcionais. Hoje a gente tem um nosso vendedor que é da cooperativa, que é ele praticamente que comanda o que eu tenho que fazer, o que eu tenho jogar no solo e qual tratamento que eu tenho que fazer. O que aconteceu nesse passar dos anos é que em 1990, que eu vim assumir realmente tocar o quinhão de terra que pertencia ao papai, minha família, que eu fui focar mais em cana. Eu, como falo, eu sempre vejo o futuro, vejo as coisas pela frente e me dediquei, comecei a olhar com bons olhos a cana-de-açúcar, onde eu via aí um potencial de desenvolvimento dentro dessa cultura. E pela região, pelo clima da região também favoreceria essa cultura. Foi aonde nós ficamos voltados mais à cana-de-açúcar, principalmente a minha pessoa. Eu, como formação de engenheiro agrônomo, comecei a me dedicar mais a isso e comecei a tocar as canas próprias, que eram das terras da família. E com isso, nessa época também, eu mexia com a pecuária, que eu gosto muito, como falei, está no meu DNA também a pecuária. E de lá para cá, nós viemos até 2000 tocando isso, eu fazendo prestação de serviço e fazendo a safra da minha família. As pessoas ainda que não estão no meio do agro, elas não têm ideia do que é a vida, dia a dia no campo, né? É muito sofrido, a gente enfrenta a seca, enfrenta muita chuva. A Coplacana sempre dá um suporte pra gente, né? Tanto nas peças, nos herbicidas, que a gente sempre chega lá, sempre tem um agrônomo já pronto para ajudar a gente, né? Porque se não fosse assim, seria muito complicado, né? Porque a gente, que nem eu, falei para você, não entendo muito pouco ou quase nada. Chego lá, sempre tem alguém para me ajudar. Que eu posso colaborar naquilo que eu tenho desenvolvido, né? É o que o grupo inteiro usa isso que eu posso usar e eu uso a parte que cada um tem para destinar. Por isso que o cooperativismo ou agrupamento, ou seja, o termo que a gente queira dar, é importante por causa disso. Cada um fornece aquilo que é melhor. E hoje, com uma gestão com base em governança corporativa, né? Uma governança corporativa com base no cooperativismo, né? Onde os seus 7 princípios fazemos de tudo para que eles sejam cumpridos à risca, para que a gente não perca a nossa essência.
Mas eu tenho um outro lado também, que eu acho que a Coplacana tem por essência, que é a simplicidade, é a grandeza de tratar com gestão à base da governança, é uma boa gestão, com gente bem preparada, mas ao mesmo tempo mantendo a essência da Piracicaba, da cidade do interior, do caipiracicabano, esse jeito simples de tratar as coisas. A gente sempre fala, eu aprendi muito isso aqui, com o Coral, que faz muitos anos que está aqui, com o Arnaldo, que é um cara que dá abertura para a gente. Eu aprendi que isso aqui é do cooperado. E se a gente está trabalhando aqui, é trabalhar fortalecendo a cooperativa, cujo objetivo é dar mais condições para o cooperado que dela depende. Nós temos 7 princípios, que todos eles muito baseados na ética, na responsabilidade e na transparência, né? Ainda mais agora com o processo de governança, nós também abrimos nosso estatuto já desde 2018, um pouquinho antes, abrimos o estatuto, introduzimos o processo de governança, onde nós temos a nossa diretoria eleita, que para ser eleito tem que ser produtor rural, tem que ser sócio, e também hoje, profissionalizando, nós contratamos profissionais, diretores adjuntos. Isso fortalece o segmento cooperativismo, entra como uma empresa onde ela visa assim a estabilidade, a transparência e a ética, que são obrigações, né? Eu falo, é dever, não é nada de vangloriar-se porque você faz a coisa certa. Eu acho que o cidadão, quando assume um cargo de responsabilidade, ele tem o dever de cumprir com as suas obrigações, com a sua ética, com a sua moral e a transparência, né? Hoje, todo mundo é muito cobrado pela transparência. E você vê também, agora entrou muito o ESG, que é a parte social, a parte ambiental, que pegou muito forte em qualquer empresa hoje. O fundamento é você ter toda essa parte, que você não agressão do meio ambiente, você ter uma parte social que você cuida não só de você, e sim da comunidade onde está instalada. A cooperativa, ela é uma balizadora de preço na região que ela está. Mas, além disso, ela também auxilia muito nas ações comunitárias, que é o 7º princípio do cooperativismo. A gente tem que ter pulso firme, né? Coração generoso e mão de ferro às vezes, mas coração generoso acima de tudo, porque a gente está pensando em famílias, a gente está pensando... Uma falha que aconteça aqui, ela pode refletir em todos os cooperados. Então, isso tudo assim, ó, a gestão é para fazer o melhor da cooperativa, o seu crescimento, né? A cooperativa tem que crescer, empresas têm que crescer, negócios devem crescer para continuar, né, aí na disputa desse negócio. Afinal de contas, a gente vive num país cuja economia é livre e que a gente tem que pensar num conjunto que isso faça sentido para o cooperado. O Brasil hoje tem o celeiro do mundo para matar a fome no setor agropecuário, onde a cooperativa é o segmento que a nossa cooperativa está instalada. Eu vejo com bons olhos, nós temos que ter algumas preocupações e um pouquinho de cuidado, porque você sabe que produção também, em larga escala, você eleva seus custos. E o mercado internacional é muito forte. O Brasil não consome todo o alimento que produz, ele abastece lá fora. Então nós precisamos ver a geopolítica que está instalada fora do Brasil, como tivemos agora recentemente, ano passado, a guerra entre Rússia e Ucrânia, fez com que os fertilizantes no mundo aumentassem 2, 3 vezes mais do preço normal. Isso afetou muito o custo de produção, aumentou o petróleo e também aí eleva o custo de produção, e o produtor tem que estar atento para ele também não ter um custo maior do que a venda. E a tendência agora, baixando os custos, nós precisamos ver como que vai estar o mercado, como comporta lá Estados Unidos, China, a própria Rússia. Esses movimentos, o produtor, a cooperativa tem a obrigação de estar acompanhando e orientando muito bem os seus cooperados para que ele também saiba que ele tem que estar produzindo, planejando, para ele saber o quanto vai custar a produção, para ele ver se o preço de venda vai ser compatível com
custo de produção dele. A gente tem visto que a Coplacana ela tem essa preocupação de ter bons técnicos. Técnicos no sentido amplo, técnicos naquele sentido de te dar a assistência que você precisa e não que a cooperativa precisa, é que o produtor precisa. É aquele atendimento onde vai buscar melhores soluções, as melhores práticas, as práticas mais benéficas, é onde vai orientar em outros aspectos, em outros assuntos também, com relação a preço, com relação a características de produtos que podem estar disponíveis, que vai te orientar no sentido de, olha, tem uma pessoa fazendo alguma coisa diferente, vamos lá conhecer? E isso as empresas normalmente não fornecem ou se fornecem muito focadas naquilo que elas querem te vender. E a cooperativa ela tem essa característica, ela é isenta de interesse. O negócio é uma consequência da confiança que você adquire no técnico que está te atendendo. E isso eles fazem bem, eles ganham a nossa confiança, porque é uma diretriz da cooperativa isso, buscar o sucesso do cooperado naquela atividade. Se pedir para mim, eu falo, fique sócio da Coplacana, que vai te ajudar muito. Não tenho certeza, que é muito bom. Facilita muito as coisas. Que lógico, a experiência, a vivência, você tem que ter, mas a tecnologia hoje 90% vem da tecnologia, né? Eu tenho um genro que trabalha com nós, ele tem praticamente todo o movimento nosso no celular dele. São cana, soja, boi, dá em torno de 16 mil hectares. Ele tem tudo no celular dele, eu já não, mas então acho que a cooperativa foi muito importante nessa parte. Na sua época, como é que era o controle comparado com hoje? Papel de pão, cabeça. De pai para filho passando, é tudo que a gente tem que fazer. Quem não faz isso, acaba sempre perdendo. Então o filho é uma continuação. E é essa visão que a cooperativa está fazendo e está proporcionando. Certo? Nesses eventos você vê que são jovens que estão participando e jovens produtores. E de grandes conhecimentos. Além disso, com grandes máquinas hoje, com uma tecnologia de primeiro mundo, certo? Que a gente não conhecia. Então eu acho isso fundamental para a cooperativa e eu vejo que as nossas produtividades de cana cada vez estão aumentando mais, apesar da mesma área, mas é uma maior produtividade dentro da mesma área. Eu acho fundamental. Na época, quando eu me casei, a propriedade era tocada pelo meu sogro, hoje falecido. E aí, aos poucos, meu esposo foi assumindo, hoje é ele e minha cunhada, e eu entro para ajudar no que eu posso. Minha filha está no núcleo jovem e ela falou para mim sobre o núcleo mulher. Aí eu falei para ela que gostaria de entrar, assim, que seria um meio de aprender mais, né? De estar no meio, atuando. E aprender é sempre bom, para poder ajudar no dia a dia, né? Esse núcleo são mulheres cooperadas, que os maridos vivem no campo e as mulheres precisam estar à frente aprendendo mais sobre isso, sobre o campo, sobre o dia a dia rural. Então o núcleo, através das palestras, proporciona isso para a gente. E a gente carrega isso para casa. A Coplacana está dentro da minha casa. Meus filhos nasceram, eu já estava na Coplacana. Quando eu me casei, eu já estava na Coplacana. Então, a Coplacana, ela significa assim, crescimento profissional, crescimento familiar, respeito, aprender a conviver com mais pessoas, saber que o não existe, né? Não é só o sim que existe, o não existe. E a gente tem que entender que o não faz parte do próprio negócio e do crescimento da gente também. Minhas filhas gostam muito de ser cooperada, inclusive faz parte do núcleo jovem da cooperativa,
tão interativa, gosta de estar lá, gosta da cooperativa, na verdade. Então acho que vai dar um casamento perfeito para elas também nisso aí, né? Que gosta muito da cooperativa, gosta do pessoal. E a cooperativa é muito dinâmica hoje. Eu notei que eles cresceram muito a parte dinâmica, sempre com novos projetos, novos desafios e chamando o jovem para fazer parte. A gente foi uma região que nós tivemos vários problemas de várias cooperativas que, não sei se por gestão ou por, na época, pelo mercado, elas fecharam as portas. E toda cooperativa, quando ela fecha a porta, normalmente ela gera algum prejuízo para o agricultor que é cooperado e ele assume também junto todos os riscos de uma cooperativa, né? Não sei nem se talvez hoje tenha mudado o estatuto, talvez seja um pouco diferente, né? Mas a Coplacana entrou aqui e hoje ela tem uma representatividade muito grande pela seriedade com que ela vem tocando a coisa, né? Pelo respeito que tem pelos agricultores. Então hoje ela não tem dificuldade nenhuma transitar dentro do nosso negócio aqui em Penápolis. Ela tem acesso fácil a qualquer agricultor do município. Eu vejo que o cooperativismo ele pode realizar coisas em qualquer área da atividade humana, coisas maravilhosas, coisas que individualmente a gente não conseguiria. Então, a minha visão é que o homem é um ser cooperativo. Ele, em alguns momentos, ele perdeu isso, sabe-se lá quando. Mas ele, essencialmente, ele precisou sempre viver em cooperativamente, não em cooperativas, empresas, não, mas ele sempre se valeu do cooperativismo para se desenvolver. Então, o cooperativismo, para mim, está na essência do ser humano. Voltando um pouquinho na FOCAP, na associação, por que ela cresceu também? Porque nós continuamos cuidando com a saúde. Então foi a única no Brasil, de tantas que tinha, as associações praticamente pararam com assistência à saúde. E a nossa continuou, de um pequeno ambulatório, hoje virou um hospital moderno, equipado, preparado, com 1.350 funcionários de média. 300 médicos que lá circulam. Nós fazemos de tudo. O que pensar, a alta complexidade nós fazemos. Nós temos que ter o sistema cooperativista muito forte e trabalhando em prol do produtor. Mesmo ele sendo grande, a cooperativa dá muitas vantagens para ele, isenção, como falei no PIS e COFINS, ato entre cooperativa, armazenamento de produtos para ele, industrializando o produto dele, trazendo valor agregado, porque nós temos no segmento cooperativista muita coisa hoje, não é só compra e venda. Isso sempre fica uma mensagem para os que vêm, para os mais novos, para aqueles que estão em processo de sucessão, crescendo dentro da empresa, ou aqueles que estão chegando de uma certa maneira mais recentemente. Aprenda com aqueles que têm conhecimento disso aqui, com aqueles que vivem, porque a vivência talvez fora qualquer universidade. O viver um negócio é o maior aprendizado. É aquilo que a gente carrega ad eterno. A gente não esquece. E para viver tudo isso, essa escola, a minha no meu caso, eu estou há 30 anos nessa escola chamada Coplacana. E é preciso aprender todos os dias e entender que aprender faz bem, não ocupa espaço. O Núcleo Jovem ele foi idealizado no final de 2020, após uma procura por jovens para disponibilizar ingressos do IAME, do Congresso Internacional de Jovens do Agro. E as idealizadoras, na época Maíra e a Mariane, tiveram essa ideia, buscaram esse jovem, mas sentiram essa dificuldade em acessar esses jovens, filhos, netos, sobrinhos de cooperados. E daí idealizaram o núcleo. E 8 jovens elas entraram em contato e eu fui um deles que topou a dar continuidade nesse projeto. E daí a gente lançou o projeto piloto. O lançamento foi na pandemia, eu participei da live, foi durante o Copla Campo. Aí a gente lançou, teve 2021 um ano mais desafiador, por ainda estar na pandemia. Aí em 2022 eu participei da coordenação como vogal. E agora em 2023, finalizando aqui, eu atualmente estou como coordenador do núcleo. Eu acho que o Núcleo Jovem é um zelo da Coplacana com o futuro. Porque se a gente pensar, eles estão cuidando daquilo que futuramente vai ser o seu cooperado, vai ser o seu parceiro do agronegócio. Então, se você tem um núcleo jovem que cuida desses jovens e incentiva eles
a estar no agronegócio no futuro, então você tem um zelo pelo futuro, você tem um cuidado pelo futuro. Eu vejo que essa iniciativa da Coplacana foi muito boa, está sendo muito boa e tende a melhorar cada vez mais, porque não só do ponto de vista para a cooperativa, em aproximar os jovens, né, os filhos de produtores à cooperativa, entender como funciona uma cooperativa, o cooperativismo, qual a importância dela na sociedade, mas também o desenvolvimento das pessoas que estão inseridas no núcleo, né? Então a gente acaba conhecendo outros jovens que estão na mesma posição que a gente, de trabalhando na propriedade com os pais, ou assumindo uma propriedade, ou fazendo faculdade, né? Então acho que essa troca é muito importante para os jovens em si e com certeza para a cooperativa vai ter bons frutos também aí no futuro. Hoje a Coplacana já está aí com o núcleo jovem, está com o núcleo mulher, está pensando em sucessões, e isso aí que vai trazer a estabilidade, a sustentabilidade do negócio do cooperativismo. Um exemplo, né, uma empresa com 75 anos, cada vez mais crescendo, você vê, começou lá com 52 produtores, hoje nós estamos com mais de 10 mil cooperados ativos, naquele que realmente tem uma atividade dentro do segmento. Começou com a matriz, hoje nós temos 35 filiais espalhadas em 5 estados. Então, é um segmento, uma empresa que vem continuando, vem se fortalecendo, vem se preocupando com os cooperados e ela não pode perder a filosofia cooperativista. Trabalhar em prol dos seus cooperados, estar de encontro com os anseios dos seus cooperados e nós, como diretores, estamos de passagem. Muitos outros virão e terão que ter essa mesma filosofia cooperativista, trabalhando em prol dos seus cooperados, atendendo às suas necessidades e fazendo com que o produtor cada vez prospere mais. O produtor prosperando, a cooperativa também prospera. Se o produtor vai mal, a cooperativa vai mal também. Então nós esperamos sim que esse segmento prossiga, cada vez mais fortaleça e quem não está dentro, procure entrar sócio de uma cooperativa para ver as vantagens que ele tem. Então é isso que a gente deseja a todos os produtores rurais. Coragem, fé em Deus e pé na tábua. E parar não pode. Vamos para frente. Sem comer ninguém vive. E a comida tem que ir atrás dela, porque ela não vem do céu, não. Nós aqui, nós fomos felizes. Essa cooperativa de Piracicaba ajudou muito nós. Ajudou e continua ajudando e eu sou defensor da cooperativa. Todo agricultor depende de cooperativa. Isso não tem dúvida, está no chapéu. Ó.